Olá pessoal, vamos para mais uma aula de tecnologia e projetos de máquinas. Nós temos uma etapa também nos projetos e está incluso no planejamento, aí no plano da aula de vocês. E essa etapa é a verificação das especificações dos processos de fabricação. Então, dentro do contexto de que nós já vimos, e nós estamos trabalhando aí vários assuntos para serem inseridos nos projetos, inclusive na aula passada nós falamos sobre a questão de materiais, né? Então nós vamos começar aí também a abordar um pouco a respeito de processo de fabricação. E logicamente vocês também já tiveram conceitos a respeito, mas nós vamos abordar algumas coisas e eu acho sempre interessante porque há alguns conceitos de alguns termos, de algumas situações de processos que sempre são novidade, né? Então vamos lá. Nos processos de fabricação nós vamos começar a falar sobre conformação dos materiais. Como eu falei, é algo resumido e nós vamos extrair o que realmente interessa para que vocês tenham maior atenção para desenvolver o projeto de vocês. A conformação dos materiais, a gente sabe que nós temos a conformação plástica, que na aula passada nós vimos lá no gráfico de tensão e deformação, os materiais eles saem da etapa ali, do estágio da etapa de elasticidade e eles entram no estágio da etapa de plasticidade. Então a conformação dos materiais ocorre justamente na etapa de plasticidade, conformação plástica. E a gente tem diversos tipos de conformações, de processo de fabricação envolvendo a plasticidade do material. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando você vai fazer, vamos falar sobre alguns processos, né? Um forjamento, por exemplo, então você tem lá prensas, estampagens, tem prensas, né? Trefilação, você tem ferramentas que vai também deformar esse material. O material de uma medida ele passa a uma medida menor. Então a laminação, que o material ele passa para medidas mais finas, chapas, por exemplo. Então é uma conformação, né, plástica, tudo isso que eu estou falando. E eu coloquei como referência, né, aquele gráfico de tensão e deformação, justamente porque naquela região de plasticidade é que o material está se desenvolvendo, né? Naquela região de plasticidade que vai se dar nesse processo. O material então ele vai chegar nessa característica plástica. E a característica plástica ele não volta mais à situação, à sua medida de origem. Então ele vai ficar com aquele aspecto, ele vai ficar com o formato, o perfil do produto. E depois, na sequência daquele gráfico ainda de tensão e deformação, nós vimos lá a etapa de estricção, a parte de ruptura. Então, os processos de conformação por usinagem são relacionados com o quê? Com a quebra do material, a quebra do metal, a retirada do metal do produto. Então, esse tipo de conformação por usinagem, né? Conformação por usinagem, nós já estamos falando não mais de plasticidade, estamos falando de estricção, nós estamos falando de quebra do material, tá? Através do cavaco, retirada do material. Então são os processos, são vários processos de plasticidade e o processo de usinagem, são os vários processos também de usinagem. No material de vocês eu coloquei ali praticamente todos os processos aí relacionados à conformação plástica, a maioria deles, né? Então nós temos laminação, trefilação, nós temos forjamento, nós temos estampagem, tá? São todos processos em que o material ele vai se deformar. O material ele vai se deformar no sentido de adquirir o formato do produto, tá? Nós temos lá também
processo de flexão do material, o caso da dobra, né? O caso do corte do material. Tá? Então, para todos esses processos de conformação, atuam forças, né, nas máquinas, nos equipamentos desse processo de conformação plástica. São atuantes as forças. E aí que a gente vê que essas forças a gente pode interpretar como tipos de esforços nas conformações, né? A conformação por compressão, por exemplo. Compressão, vocês sabem, seria o esmagamento do material, né? Seria você partir de uma dimensão, esse material vai diminuir a dimensão dele, criando um novo formato. Então, compressão direta são alguns casos como o forjamento, a laminação, né? Seria compressão direta. Então, eu tenho somente compressão aí. E eu tenho também conformação por compressão indireta. Compressão indireta, eu posso ter a compressão ou eu posso ter a tração, onde é puxado o material. Tá? Então, vocês se lembram, né? Quando a gente fala de tração e compressão, então nós temos o material, né? Tracionado, né? Puxar o material. O material comprimido, você vai esmagar o material, olha a força contrária. Né? Então, os processos que podemos destacar por compressão indireta seriam trefilação, extrusão, estampagem, que eu comentei. Tá? Então aqui você pode ter as forças atuantes de tração e compressão. Trefilação é o processo em que você tem uma ferramenta e o material ele reduz, né, a dimensão dele. Então no processo o material é puxado, né? Por isso que nós temos tração. A extrusão também é um processo um processo a quente, né? A trefilação pode ser a quente ou a frio, a extrusão seria mais a quente. Tá? Então esse material ele também possui um formato e depois ele é extraído do ferramental. Tá? Mas também nós temos tração e compressão. E, extrusão é mais compressão, tá? Mais compressão. E a estampagem também mais compressão, tá? Onde você vai estar tendo uma chapa e você vai fazer o perfil, estampar o perfil de uma peça, numa chapa, onde vai ter furações e outros detalhes. Falando ainda de tipos de esforço, nós temos o cisalhamento. O cisalhamento é o corte. Né? Então, uma guilhotina, por exemplo, uma máquina guilhotina faz o corte de uma peça. A própria estampagem tem, junto com a estampagem, alguns momentos, algumas etapas de corte. No forjamento, pode ter alguma etapa de corte também do material. Então, nós temos o cisalhamento como também tipo de esforços nas conformações. A flexão que eu comentei, a flexão seria um material, então ele tem uma flexão, ele começa a dobrar, ele começa, né, a criar uma curva com os esforços. Equipamentos, aí nós temos aí, falei da guilhotina corte, quanto ao corte falei dobradeira para materiais que são dobrados, a calandra para materiais em que são, né, curvados. Nós temos, entre outros, aí, máquinas aí para laminação, trefilação eu comentei um pouco, né? Então prensas para estampagem, prensas hidráulicas, tá? Prensas excêntricas, então todos os equipamentos utilizados quando a gente fala de conformação dos materiais. Então aí no seu projeto você vai ter então que determinar o tipo de processo que você vai atuar com no seu produto, na sua proposta, na sua ideia. E uma outra etapa seria a usinagem, né? O pessoal fala de usinagem eu sempre lembro de um torno, né? Uma peça cilíndrica e aquela ferramenta desbastando ou fazendo um acabamento, tá? Na verdade, a conformação por usinagem, já estamos naquela fase de extrução, arrancando o material. Mas nós temos vários processos aqui de usinagem, o serramento, o aplanamento, tá? Que seria planar esse material, torneamento,
aí sim o torno ali, peça cilíndrica, né, a ferramenta encostando, tirando o material, desbaste, acabamento, furação, fresamento. O fresamento, nós temos no torneamento, né, eu só vou confirmar, mas eu acredito que vocês saibam. No torneamento nós temos a peça girando, então a peça fixa ali numa placa com as castanhas, né? Então a peça gira e a ferramenta encosta e tira o material. No fresamento nós temos a ferramenta gira, então o cabeçote da máquina, da fresadora, você vai ter o giro no cabeçote, a ferramenta girando, né? E a peça fixa, parada na mesa, onde ela vai ser retirado o material. A furação, tá? Para a execução de furos aí, e a retificação mais voltada para os acabamentos. E é muito importante esse termo usinabilidade, né? Quando a gente fala de usinagem. Usinabilidade, o grau de dificuldade apresentado pelo material para ser usinado. Então, a peça tem uma boa usinabilidade, significa que ela tem que esse grau de dificuldade, né, ele praticamente vencido, né, esse grau de dificuldade. Você tem pouco grau de dificuldade, então você tem uma boa usinabilidade. Então, o grau de dificuldade é apresentado pelo material para ser usinado. Tá? Então, para a usinabilidade, depende do que? De alguns boa usinabilidade, depende de alguns parâmetros, como refrigeração, não só do material, da ferramenta também, né? Mas material, nós temos aí refrigeração da máquina, né? No ponto de usinagem, ferramentas e na própria operação, ajustes, tá? E a usinabilidade é determinada pela vida da ferramenta, muitas vezes, pela força de corte e pela potência. Então, até nisso, né? A potência ali, falando em máquina, o tipo de produto que está sendo executado, ferramentas, tudo vem de uma potência, né? E a vida da ferramenta e a força de corte. A força de corte nada mais é do que uma força sobre uma área, né? A área do material, quanto eu estou cortando, tá? Então isso também determina aí a usinabilidade. Então usinabilidade é um termo muito importante para a usinagem. E fora isso daqui, nós temos também os movimentos que são executados na usinagem. Nós temos movimentos de corte, utilizando ferramentas de corte, movimentos de avanço, né? Ajustes, penetração na peça para retirada de material. Posso estar executando correções, né? Na usinagem. Também a aproximação dos conjuntos de ferramentas e movimentação de recursos. Então, as movimentações são diversas quando a gente fala em usinagem. Movimentações de ferramental, movimentações para executar a operação. Tá? Os cavacos, né? Então, sempre na usinagem, nós temos a saída dos cavacos. E quanto mais nós aumentamos a velocidade de corte, né? Então, a velocidade de corte, quando a velocidade de corte ela é alta, o material, o cavaco, ele é menos quebradiço. O cavaco ele tende a quebrar, né? É o material que sai da peça. Então, a velocidade maior, o cavaco, ele quebra menos, né? A velocidade mais baixa da movimentação ali, ferramenta, peça, a RPM, né, rotações por minuto, rotações mais baixas, então o cavaco ele se quebra mais facilmente. Tá? Rotações mais baixas, quebra de cavaco mais facilmente, rotações mais altas, mais difícil quebrar o cavaco, principalmente se for materiais dúcteis, como alumínio, etc. Tá ok? E as ferramentas elas podem ser de vários tipos. Tá? Você já ouviu falar alguns tipos de materiais, principalmente aço ferramenta, seria o aço rápido, ferramentas liga, metal duro e até mesmo cerâmica. Né? Metal duro muito usado. Aí nós temos os insertos também utilizados, principalmente no fresamento. Nós temos aí as fresas com todos os insertos. Esse inserto, a origem da fabricação dele, né? É de metalurgia do pó,
com vários tipos de acabamento, que faz com que essa peça, essa ferramenta, então, ela fica com um acabamento superficial, uma dureza, né, alta, significativa para a retirada do material, tá? Cerâmica é um material mais difícil, mais caro, uma ferramenta mais cara para processos mais específicos, mas é muito mais duro essa ferramenta, tá bom? E também, pessoal, quando a gente fala de cálculos, né? Então existem várias formas de cálculo aqui, principalmente na usinagem. Uma fórmula muito conhecida, né, que é a velocidade de corte é igual a π vezes D vezes N dividido por 1000. Isso aqui vai estar no material de vocês também. Então daqui eu determino que a velocidade de corte da usinagem, tanto do torneamento quanto da fresamento, né? Π vezes o diâmetro da peça vezes, né? O diâmetro da peça vezes, no caso do torneamento, o diâmetro da peça vezes a rotação. E eu posso determinar a rotação N, tá? Rotação N, diâmetro, π de 1000 é uma constante. Posso determinar a rotação se eu tiver a velocidade de corte, que é mais comum, porque a velocidade de corte de uma ferramenta, ela sempre vai ser padronizada, tabelada. Pessoal, é assim, algo que eu gostaria de colocar, está bem resumido, né? Nessa aula tem vários assuntos que a gente vai estar falando ainda, mas o material de vocês ele está bem, eu acredito que está bem, está com um conteúdo bacana, tá? Com os tipos de operações, vocês vão ver lá os tipos ali dentro de torneamento, que tipo de operação você pode ter, né? Vocês vão ter aqui na parte de conformação também, resumido, mas ele está citando tudo isso que eu comentei e um pouco mais, tá bom? Então, beleza? Eu agradeço a atenção de vocês e na próxima aula a gente vai continuar com a questão de processo de fabricação, que é um item também importante, que é a solda, né? Soldagem, vai falar um pouquinho também. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez, até mais.